paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a sua casa, Deus venha abençoar a sua família, do nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Salmos, no seu capítulo 116, a partir do versículo 12, que diz: Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me feito? Meus irmãos, a maior prova de amor de Deus para com a humanidade foi entregar o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual se entregou naquela cruz, tomando o nosso lugar, para que assim nós viéssemos viver uma vida e vida com abundância com Deus. A maior prova do amor. E o que nós podemos fazer é ser grato a Deus. Ser grato a tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida. Mas temos vivido tempos difíceis, aonde a porta ela é estreita, aonde as circunstâncias muitas das vezes não são favoráveis. E nós temos que permanecer olhando para Jesus. Mas em meio a esse tempo, temos visto aonde muitos têm se colocado como Esaú. Quando Esaú, em meio a uma necessidade momentânea, apresenta-se diante dele, seu irmão Jacó lhe faz uma proposta dizendo: vende-me a sua primogenitura, que eu te dou esse prato, esse guisado. E a Bíblia fala que Esaú não pensou duas vezes. Ele não pensou na importância que teria a primogenitura sobre a vida dele, a bênção de Deus sobre a vida dele. E em meio à situação a qual ele estava momentânea, ele despreza a sua primogenitura para saciar uma vontade momentânea a qual ele estava sentindo. E nós vemos que o nosso inimigo, o que ele mais quer de nós, é que nós venhamos desprezar, como Esaú fez, as oportunidades que Deus nos dá. É nós deixarmos de ser gratos para ser ingratos. Deixarmos Deus por último, quando Ele era para ser o primeiro. Deixarmos de primeiro falar com Deus, e na verdade muitas das vezes nós deixamos Ele por último. Lembrarmos de Deus todo momento, mas acabamos só lembrando dele nos momentos das nossas dificuldades. Recorrermos a Ele, se abrigarmos nele, se escondermos nele, mas acabamos sempre se esquecendo de buscar a Ele. E acabamos sendo ingratos. Esaú nos traz uma grande lição através da escolha que ele fez. Ele desprezou algo que tinha grande valor na sua vida. Muitas pessoas têm trocado uma eternidade com Jesus no céu por um prazer momentâneo na terra. Muitas pessoas têm desprezado a sua família para conviver com pessoas que não são sua família. Muitas pessoas têm deixado os valores de família, de se reunir, de diálogo, de conversa, para viver em prol muitos vivem nesse mundo. Aí acaba não dando valor ao que tem valor e acaba dando valor àquilo que não tem valor. Foi o que o filho pródigo fez. Ele tinha o pai com ele. Ele tinha uma casa.
que o seu pai lhe dava. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas chegou um momento que aquele filho pródigo olhou e disse: isso não basta para mim, isso não é o suficiente para mim. E ele pede ao pai a parte que lhe havia de direito. Lembrando que não foi o pai que deixou o filho, mas foi o seu filho que deixou o seu pai. Desprezou tudo aquilo que tinha. Pegou e foi embora. Indo ele na trajetória do percurso da vida, gastou-se com amigos, gastou-se com prazeres, gastou-se tudo aquilo que o seu coração desejava, assim ele quis, abraçou. Mas dado o momento, chegou o momento da dificuldade. Aí nessa hora, os amigos que estavam ao seu redor o abandonaram, porque o dinheiro acabou, a fama acabou, tudo aquilo foi embora. E aquele filho que tinha tudo, por causa da sua escolha, acabou terminando sem nada. E dado o momento, ele chegou para um homem que tinha porcos e pediu a ele: eu posso ficar ali? Não importa se vai me pagar, eu só quero estar ali junto com aqueles porcos. E aquele filho pródigo, ele chegou num ponto tão declínio da vida que comeu bolotas de porcos. E agora, dado ao momento na sua memória, interessante que ele não lembrou da riqueza, porque a riqueza é passageira. E essa é a lição do filho pródigo. Ele não lembrou dos amigos, porque muitos amigos podem te deixar. Ele não lembrou da fama, porque a fama também um dia acaba. Ele não lembrou dos momentos de prazeres, porque os momentos de prazeres também são momentâneos. Ele lembrou do pai. E lembrou dizendo: eu não fui grato, eu fui ingrato com meu pai. Eu desprezei ele. Mas o que mais agora me faz falta não é aquilo que eu pensei que poderia me preencher. Só o que sempre me preencheu foi a presença do meu Pai. Oh, aleluia! Ele levanta e fala: eu vou voltar para ele. Ele volta. Já tinha escrito um discurso para apresentar-se ao Pai. Escreveu algo com um coração ferido de ter decepcionado seu pai. E quando ele se aproxima da casa, o pai já está lá o esperando, porque o pai, ele permanece esperando o filho, que poderia até sair, até saiu, até está no mundo, mas o pai continua lá esperando no mesmo lugar. Ei, Deus não falta com compromisso. Quem falta com compromisso é eu e você. Deus não sai da posição. Quem sai da posição é eu e você. Deus não quebra a aliança. Quem quebra a aliança é eu e você. Deus permanece no mesmo lugar. Na mandara subener que beleza. Quando aquele filho chega, o pai já está esperando. E ele, ao abrir da boca, diz: Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor.
e não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se humilhou, ele reconheceu o erro, ele reconheceu que desprezou o que era mais importante, o que ele não estava dando valor, porque tinha. Tem pessoas que não estão valorizando porque tem, mas quando perder, vai sentir a dor e o peso da consciência de não ter dado valor quando tinha. Tem a presença de Deus, não dá valor. Tem uma família, não dá valor. Tem um casamento, não dá valor. Tem os filhos, não dá valor. Aí pensa, depois eu vou, ei. O que o ser humano mais despreza é uma coisa chamada tempo. O tempo passa. O tempo não para. Ele continua. E o que eu e você estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? Aquele filho pródigo, ele viu que ele tinha tempo de voltar, então ele voltou. Ei, é tempo de recomeçar. Deus quer te abraçar. Deus quer cuidar de você. Deus quer trabalhar na sua vida. Valorize. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Cuide do ministério que não é teu, é de Deus. Valorize tudo que Deus tem te dado, mesmo se for, meu irmão, um pãozinho com manteiga já está o suficiente de vitória. Tá com saúde e tal. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Não seja como Esaú. Não troque uma bênção perpétua por um prato de lentilha. Não troque a sua família por prazeres momentâneos. Não troque Deus por esse mundo que não vai te levar a nada. Só a perdas, só peso na consciência. Ei, volte enquanto é tempo. Volte para Jesus. Valorize a sua família. Valorize a sua esposa. Valorize o seu esposo. Valorize os seus filhos. Abrace enquanto você está vivo. Diga que ama enquanto você está vivo. Cuide enquanto você está vivo. Aproveite o tempo que Deus tem te dado. E gaste na presença de Deus. Gaste cuidando da sua família. Plante, principalmente na sua casa. Porque se uma pessoa não é fiel na sua casa, ela se torna-se pior do que o infiel. Se uma pessoa não governa bem o seu lar, como ele pode tocar nas coisas de Deus? Se não honra sua esposa, se não honra o seu esposo, se não honra seus filhos, como pode pregar a palavra? Torna-se um hipócrita, um mentiroso, um desonesto com as Escrituras, porque prega, mas não vive. Então, ei, cuide do que Deus tem te dado. Volte para a presença de Deus se você está afastado. Ame, zele, abrace com todas as tuas forças tua família. Faça a obra de Deus. Essa voz linda que você tem não é para você estar gastando com besteira, não. É para adorando Jesus, é para adorar o Senhor. O dom e o talento de pregar, eu prego bem, não prega bem nada. É o Espírito Santo, por misericórdia, que nos usa. Sem Ele, acabou. É igual um carro sem combustível, não anda. Um cristão sem o Espírito Santo também não anda. Pode cantar, não vai acontecer nada. Pode pregar, não vai acontecer nada. Sem o combustível que é o Espírito Santo, não acontece nada. Mas ei, valorize quem te valoriza. Honre principalmente os do lar. Porque os primeiros que desprezaram Jesus foram os da casa. E por isso que Jesus falou, o profeta, ele não tem honra na sua pátria.
Então honre primeiro os do seu lar. Honre os amigos, irmãos e irmãs que oram por você. Valorize, rapaz, o seu pai. Valorize, moça, a sua mãe. Valorize o seu pastor. Valorize o que Deus tem colocado na sua mesa. Valorize acima de tudo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele tomou chicotadas por nós. Ele foi cuspido por nós. Ele foi desprezado por nós. Ele foi açoitado por nós. Ele foi transpassado por uma lança por nós. Valorize o que Jesus fez na cruz. Cuide da tua salvação. Dê o seu melhor e honre aquele que um dia nunca te deixou, mas sempre está de braços abertos. E num certo momento ele vai dizer: entra-te, bendito de meus pais. Eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Eu tenho uma coroa para colocar na tua cabeça. Jesus honra quem honra Ele. Jesus cuida de quem honra a sua obra. Então não troque nada. O diabo pode te apresentar proposta. O meu Deus te dá promessa. A promessa é muito maior do que propostas. Então, guarde essa palavra no seu coração. Seja fiel a Jesus e Ele te honrará. Amém? Oh, glória a Deus.